Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Todos os dias nos encontramos aqui às 7h30 da manhã para juntos iniciar o nosso dia, tecendo uma reflexão acima do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos os dias nós retiramos uma passagem, lemos ela com muito amor e com muito carinho, e em cima dessa passagem nós tecemos uma reflexão e, inspirados nela, nós compartilhamos aqui com cada coração que nos ouve, que nos acompanha. Então sejam muito bem-vindos, que Jesus se faça presente no nosso coração no dia de hoje, que Jesus se faça presente no nosso lar, nos abençoando, nos intuindo e nos fortalecendo, porque nós, ainda pequeninos que somos, precisamos da mão do nosso divino amigo para caminhar. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós iremos trazer aqui uma proposta diferente. A nossa passagem de reflexão, ela se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual é intitulada O Homem de Bem. E essa passagem, ela traz alguns tópicos aí, alguns pontos para nós sobre os caracteres da alma de bem. Aquela alma que está voltada no caminho de seguir o caminho do Cristo, de seguir o caminho do amor, de conseguir ali transformar o teu coração e construir o reino de Deus. E o Evangelho ele é muito claro pra gente nessa passagem. Ele nos diz assim, isso aqui, essa passagem, não é uma enumeração das características da perfeição, ou seja, se já alcançamos esses caracteres, já somos seres perfeitos. O Evangelho nos diz o seguinte, que aqui são caracteres, são pontos, e toda alma que já possui algum desses pontos, ou está trabalhando para construir em seu coração esses caracteres, já está no caminho de ser uma alma de bem. E isso é muito esperançoso para todos nós, porque sendo almas ainda pequeninas, almas enfermas, temos muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo ainda no nosso coração, e dessa forma a gente sabendo que buscando essas virtudes, esses caracteres que a passagem traz, já estamos no caminho de ser uma alma de bem, isso é muito esperançoso e inspirador para todos nós, para a gente perseverar no caminho do Cristo. E bom, a nossa proposta aqui é como essa passagem é uma passagem delicada, é uma passagem que ela traz aí muitos caracteres, muitos pontos para todos nós refletirmos, para aurirmos em nossa vida. A nossa proposta é, durante 4 dias, iniciando hoje e terminando no domingo, a gente refletir uma parte dessa passagem. Então hoje nós iniciaremos com uma parte, amanhã nós daremos continuidade e assim dando sequência até domingo. Dessa forma a gente vai passar por cada pedacinho da passagem, estudando, aprofundando um pouquinho mais, lembrando que a gente sempre pode extrair um novo ponto de vista da passagem do Evangelho quando a gente lê, quando a gente relê. Então a nossa proposta para cada um que está nos ouvindo e nos acompanhando é estar aí com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo aqui junto conosco para a gente refletir a cada dia um item dessa passagem, que é uma passagem muito preciosa. Aliás, estamos aí começando o ano de 2022 e é uma passagem que nos traz a inspiração para a gente realmente buscar esses caracteres, iniciar o nosso ano já inspirado numa reforma íntima, em uma mudança. Porque se a gente não muda o nosso interior, o exterior ele não muda. Se a gente não nos transforma interiormente, a gente não consegue caminhar na senda do bem. Então a gente precisa retirar ainda as nossas más tendências, a gente precisa retirar o mal que habita em nós. E muitas vezes a gente retira esse mal que habita no nosso coração nutrindo o bem. Então se a gente nutrir esses caracteres que é colocado aqui nessa passagem, como o Evangelho nos diz, já estamos um passinho na estrada de sermos uma alma de bem. Bom, então esse é o nosso convite. Vamos iniciar aqui hoje repetindo a passagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, o homem de bem. O nosso primeiro trecho, a nossa primeira reflexão inicial dessa passagem será sobre o homem de bem e a fé
Sim, a fé, essa virtude que transforma o nosso coração, que nos fortalece, que concede a todos nós confiança, coragem e esperança frente às vicissitudes da vida. E o Evangelho, nós vamos lendo aqui uns trechinhos do próprio Evangelho que é de suma importância para todos nós. O Evangelho nos coloca assim: o homem de bem, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então o Evangelho já inicia nos dizendo que a alma de bem, ela se abre para o nosso amado Pai, em uma confiança, em uma comunhão com Deus, em que confia na vontade do nosso amado Pai, mais do que na própria vontade. Ou seja, sabe que aquelas etapas da vida, que às vezes o que acontece é porque Deus almeja isso. E se Deus almeja isso para nós, é porque um propósito tem. E é um propósito que é melhor para nós. Porque como somos ainda muito pequeninos, a gente às vezes tem a visão um pouquinho limitada do que às vezes a gente acha que é bom. Às vezes pensamos que aquele caminho, que aquela escolha é a melhor para nós, mas nem sempre é. Então, o nosso amado Pai, que tem uma visão mais ampla de tudo, os bons espíritos que nos auxiliam na nossa vida, eles também têm uma visão mais ampla da nossa jornada. E nesse ponto, eles, como mensageiros de Deus, também vão nos auxiliando, mostrando novos caminhos, nos fortalecendo em determinados momentos, e é esse ponto que a gente sela a nossa comunhão e confiança em Deus, porque se a gente não confia em Deus, a gente se revolta. Nós ficamos revoltados, perde a vontade de lutar, de enfrentar os problemas da vida, a incompreensão toma conta do nosso coração e começamos a murmurar, a reclamar e a ficar revoltados com Deus. Então, quando a gente não nutre a nossa fé, é esse tipo de sentimento que é exaltado no nosso coração quando certos momentos ocorrem na nossa vida. Por isso a importância de nutrir a virtude da esperança na vida eterna, de nutrir a coragem de enfrentar e de nutrir a fé, porque são esses pilares que nos fortalecem perante os momentos difíceis da vida. E bom, o Evangelho nos diz, o homem de bem, ele tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sim, os bens materiais, os bens que nós aurimos aqui na Terra através do trabalho digno, eles são importantes para nos ajudar na nossa caminhada. Mas o homem de bem, ele tem consciência que a vida, ela não é só material. A gente precisa cuidar do nosso espírito, nós precisamos nutrir a nossa alma, porque o que a gente aprender, guardar no nosso coração, que a gente construir no nosso espírito, é o que nós levaremos para a nossa vida eterna. E é de suma importância compreendermos que a Terra, ela é um grande educandário para todos nós. E é aqui na Terra, nessa grande escola, que o nosso espírito mais tem oportunidades de evoluir, de progredir e de aprender. Então, tendo consciência da importância desses aprendizados, tendo a consciência da importância de aurir as virtudes, os bons sentimentos, que são os bens que a gente vai levar no nosso coração, que a gente vai levar para a nossa vida eterna, o homem de bem, ele tendo consciência disso, ele coloca a vida espiritual à frente da vida material. E bom, o nosso último trechinho da reflexão de hoje é: o Evangelho nos diz, o homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ou seja, através do pilar da fé, que é uma virtude que a gente precisa trabalhar ela dentro de nós, nutrir, nós vamos ali fortalecendo, nós dissemos, a coragem, a esperança,
a perseverança. Então, quando vem as provas, quando vem os desafios, a gente já está um pouquinho mais fortalecido para passar por eles. E isso é muito importante, porque aí a gente não entra em desânimo, a gente não pensa em desistir, mas sim em lutar para poder vencer, porque estamos todos aqui para aprender. No livro Luz Acima, do nosso querido Humberto de Campos, que ainda assinava como Irmão X, foi um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Em um dos primeiros capítulos iniciais, Humberto de Campos narra pra gente a história de Joaquim. Joaquim, ele era um religioso, assim, exemplo. Perfeito. Só que a vida de Joaquim aqui na Terra, ele não teve problema nenhum, vicissitude nenhuma, porque ele vivia lá, digamos assim, no palácio dele, distante de todas as pessoas que poderiam ali rogar um socorro, rogar um amparo, ou até trazer um desafio para ele ter que enfrentar, porque nós sabemos que viver em sociedade, viver com o próximo, é ter desafios da gente poder conquistar virtudes também. Então, Joaquim, ele vivia ali quietinho na dele, ele tinha uma condição muito boa de vida, então nada faltava para ele, e, ao mesmo tempo, ele era um religioso exemplar, ou seja, tudo que era exterior, que a religião ditava, Joaquim fazia. Só que quando Joaquim desencarnou, ele não estava entendendo por que ele já não foi logo que se acreditava, né, lá para o céu, encontrar os anjos, a plenitude, a vida eterna plena. Joaquim não estava entendendo. E aí um anjo disse para ele, falou, olha Joaquim, você foi um religioso exemplar. Só que faltou ação na sua vida. Faltou movimento. Suas mãos estão enferrujadas, que é justamente o título do capítulo. Mãos enferrujadas, que Humberto de Campos diz. Mãos enferrujadas. Por quê? As mãos não foram colocadas a trabalho, a serviço do bem. Eis aí para a gente refletir que a vida ela é cheia de altos e baixos e a gente precisa passar por esses desafios, a gente precisa colocar as nossas mãos em amparo, em serviço também para solucionar os desafios da nossa vida e também em auxílio ao próximo. Então a gente fazendo isso, colocando as mãozinhas em amparo, distanciando do ócio e da preguiça, nós também estamos aurindo as virtudes no nosso coração e lapidando a fé também, porque cada vez mais que vem um desafio, a gente coloca as nossas mãos em serviço, a gente tenta lutar, a gente tenta enfrentar para a gente conquistar uma vitória, para a gente conquistar um aprendizado, nós estamos nutrindo a fé no nosso coração, porque é a fé que não nos deixa desistir, é a fé que não nos deixa entregar para a preguiça, para o ócio espiritual, para a estagnação, mas a fé nos impulsiona à ação, ao movimento, a realmente ir atrás, ter a coragem, perseverança e lutar. Então, o homem de bem, esse trechinho aqui, nós compreendemos que ele nutre a fé em Deus, a fé na vida eterna, confia na vontade do nosso amado Pai e ele sabe que as vicissitudes da vida são etapas que convidam a colocar as mãozinhas, como o anjo diz a Joaquim na história de Humberto de Campos, colocar as mãozinhas em ação, em movimento, para que possamos aprender algo. Então, se a gente já compreender um pouquinho isso, como o Evangelho nos diz, já estamos no caminho de sermos almas de bem. Então, hoje e sempre, busquemos nutrir a fé no nosso coração, busquemos confiar mais em Deus. Às vezes a gente é muito preocupado, eu sou uma pessoa que também sou muito preocupada, às vezes a gente é muito preocupada, a gente fica às vezes um pouco assim com a cabeça muito cheia de preocupações e a gente tem que trabalhar isso para confiar mais em Deus. A gente tem que trabalhar isso para a gente se entregar à vontade do nosso Pai, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então vamos nutrir isso hoje e sempre, como dissemos, se já temos aí consciência disso, já estamos trabalhando um passinho por vez essa fé perene no nosso coração, nós já estamos entrando na estrada de sermos um homem de bem, uma alma de bem. Uma alma que vive o caminho de Jesus, a verdade e compreende que o Cristo
é a vida. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa primeira parte dessa reflexão, o homem de bem. Amanhã nós daremos sequência refletindo mais um trechinho dessa passagem, o homem de bem e o próximo. E nesse ponto nós conversaremos sobre a caridade. Nos encontramos amanhã às 7h30 aqui para darmos sequência, para a gente refletir um pouco mais e acolher um aprendizado dessa passagem no nosso coração. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Um excelente dia, obrigado pela paciência de nos ouvir e nos acompanhar. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.